Olá, estamos aqui no episódio número 1 da quarta temporada de Direito em Pauta, o podcast do JusConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL. Do quarto ano da graduação, eu sou Pedro Nishimura. Eu sou o Matheus, do terceiro ano da graduação, e a pauta de hoje é Mestrado do Direito UEL, tudo que você precisa saber. Recentemente, o JusConexão fechou uma excelente parceria com o programa de mestrado em Direito Negocial da UEL. E por isso, no episódio de hoje, vamos buscar esclarecer algumas dúvidas frequentes entre os alunos a respeito de como funciona o mestrado, como fazer para ingressar e muito mais. Para responder a essas dúvidas, iremos conversar com os professores coordenadores do programa de mestrado em Direito Negocial da UEL. Professor Clodomiro José Banwart Jr., advogado, graduado em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina e em Direito pela Faculdade Pitágoras, FPL, especialista em Filosofia pela Universidade Estadual de Londrina, mestre e doutor em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, pós-doutoramento também pela mesma instituição, especialista em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral, professor associado no Departamento de Filosofia e do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina e coordenador também do Programa de Doutorado e Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina, além de outras qualificações, juntamente com a professora Patrícia Ayub da Costa, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, USP, mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina, professora do Departamento de Direito Público da Universidade Estadual de Londrina, professora do Programa de Mestrado em Direito Negocial da UEL, também vice-coordenadora do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Negocial da UEL, supervisora da equipe de competições acadêmicas de arbitragem da UEL, ARB-UEL, editora adjunta da Revista de Direito Negocial da UEL, vice-coordenadora da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB Londrina, além de outras qualificações. Professores, é uma honra recebê-los para este bate-papo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia a todos e a todas, é um enorme prazer estar aqui com vocês e de alguma forma contribuir com o conhecimento jurídico. Professores, para começarmos esse bate-papo, vocês poderiam explicar para os nossos ouvintes o que é o Programa de Mestrado em Direito Negocial da UEL e como funciona para ingressar nele? E quais são as principais diferenças entre o mestrado e a graduação? Bom, Matheus, o Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial aqui da UEL, ele é um programa antigo. Ele foi criado há 48 anos, no final dos anos 70, e passou por aqui várias pessoas importantes, vários nomes do direito nacional, inclusive hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, foi professor desse programa já no passado. Enfim, é um programa longevo que atende à pós-graduação em Direito numa perspectiva bastante inovadora, desde os anos 70. Hoje, o programa de pós-graduação em Direito Negocial possui um mestrado, já mais completando esse ano 48 anos. Abrimos o doutorado em 2001, portanto, nós já estamos indo aí para 6 anos do nosso doutorado. E nessa gestão minha e da professora Patrícia, nós também conseguimos a regulamentação do pós-doutorado, que basicamente é uma espécie de um estágio que se faz pós o doutorado. Professores, nós gostaríamos de saber também quanto tempo dura o mestrado e como funciona a defesa da tese ao final do programa. Vocês podem explicar para a gente? Bom, o mestrado em si ele pode ter uma duração de até 2 anos, o máximo de 2 anos, e o doutorado o máximo de 4 anos. Então, como o professor Clodomiro havia explicado, nós não temos apenas o mestrado. Hoje nós temos mestrado, doutorado e o pós-doutorado. Então, se inicia pelo mestrado. No mestrado, o aluno precisa entregar uma dissertação ao final desse período, então antes de completar os 2 anos. E o doutorado, nós chamamos o produto do doutorado de tese. Então, do mestrado é uma dissertação e no doutorado é uma tese. Muito obrigado, professores. Bom, professores, outra dúvida muito comum entre os alunos é quanto às áreas de pesquisa dentro do programa de mestrado no Direito UEL. Quais são essas possíveis áreas de pesquisa? Bom, nós temos basicamente hoje duas linhas de concentração. Na verdade, o programa funciona da seguinte forma: nós temos uma área comum, que é o direito negocial, e 2 linhas. Uma linha de direito público e a outra que é a linha de direito privado.
E aí nós temos a participação dos professores. Cada professor no programa, ele é responsável pela execução de um projeto de pesquisa próprio ligado a uma dessas duas linhas. Então, o aluno que vem fazer aqui o mestrado ou o doutorado, ele tem que montar um projeto, né, pessoal, um projeto de pesquisa que tenha vínculo com o projeto de pesquisa do seu possível orientador, atrelado a uma das linhas, público ou privado, que esteja vinculada a essa área de concentração que é o direito negocial. Isso é uma exigência da CAPES para que a gente possa ter um alinhamento da produção do conhecimento, né, de forma mais organizada e mais concentrada, evitando que a gente fique dando tiro para vários lados. Então, nós temos sim uma área comum, duas linhas e, basicamente, a integração hoje de 13 projetos de pesquisa vinculados aos professores que comandam, né, e orientam a recepção de novos projetos dos alunos ingressantes, seja no mestrado ou no doutorado. E aí acho que é importante a gente explicar para as pessoas, né? Então, como é que funciona para entrar no mestrado e doutorado, que é algo que todo mundo quer saber. Primeiro, vou explicar que nós temos dois tipos de aluno, o aluno especial e o aluno regular. O aluno especial é aquele aluno já graduado, que quer entender como funciona o programa, ou então ele quer cursar uma disciplina primeiro, para conhecer, por exemplo, até quando a pessoa não vai ter condições de fazer dentro dos 2 anos, ela já sabe que o tempo dela é mais escasso, então ela pode ir fazendo disciplinas como aluno especial, porque ao final, quando ela prestar e passar como aluno regular, ela pode pedir equivalência, ou seja, ela elimina aquelas disciplinas que ela fez como aluno especial. Então, é muito comum nós termos editais durante o ano, tanto para alunos especiais quanto para aluno regular. O aluno regular, o nosso ingresso no mestrado e no doutorado é uma vez ao ano. Então, nós abrimos o edital, que inclusive está aberto neste momento para mestrado e doutorado, onde o aluno que vai ser aluno regular, ou seja, que vai cursar o mestrado dentro desses 2 próximos anos e o doutorado dentro dos próximos 4 anos, ele vai submeter um projeto de pesquisa, como o professor explicou, um projeto dele para um orientador que ele gostaria, né? O candidato, ele direciona para o orientador. Então, vou dar o exemplo da minha linha de pesquisa, para ficar mais fácil. Então, a minha linha de pesquisa é gestão de conflitos sob análise econômica do direito. Isso tem que estar. Então, o Pedro vai submeter um projeto para mim. Então, o Pedro vai colocar um tema que, primeiro, fale de direito negocial. E o que é o direito negocial? Que é outra coisa que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender. Então, tudo que é relativo a negócio jurídico é direito negocial. Né? Então, é mais simples do que parece. Então, precisa ser exatamente algo de direito empresarial? Não. Inclusive, vocês vão ver que tem pouquíssimos, acho que só o professor Tarcísio, né, Clodomiro, que vai ter na linha exatamente de direito empresarial. Todos os outros professores não são de direito empresarial. Então, o direito negocial não é sinônimo de direito empresarial. Isso é um primeiro ponto importante para esclarecer. Direito negocial eu identifico um negócio jurídico que pode ser tanto de direito público quanto de direito privado. Então, onde gestão de conflitos tem a ver com negócio jurídico? Bom, se nós fazemos um acordo, né, uma mediação, uma negociação, vamos colocar uma cláusula de arbitragem num contrato. Tudo isso é um negócio jurídico. O acordo, né, o que é um negócio jurídico? Então, quando nós temos qualquer tipo de acordo nesse sentido, mesmo que seja uma solução de um conflito heterocompositivo, mesmo que seja no judiciário, onde é que está? Então, nós temos professores que vão estudar os negócios jurídicos processuais, mas não só isso, o próprio processo, de uma forma, é um negócio jurídico também. Então, temos os professores de civil, que vão aí aprofundar mais na parte contratual. Então, negócio jurídico é isso. Primeira coisa, né? Desvendando o negócio jurídico. Então, vai submeter um projeto de pesquisa, Pedro. Vou falar sobre a eficiência da arbitragem em contratos continuados. Pronto.
Então, você atingiu o negócio jurídico, que nós vamos falar de arbitragem, a arbitragem em si já é um contrato. Aí, depois, nós vamos discutir a eficiência da cláusula compromissória de arbitragem em contratos de longa duração, contratos continuados. Então, nós vamos estudar análise econômica para poder dizer se é eficiente ou não. Então, veja, a pessoa se encaixou dentro da minha linha de pesquisa. Então, ela tem que submeter um projeto. A primeira etapa, os professores, nós fazemos uma banca. Então, eu e mais 2, no mínimo, professores, nos reunimos para debater os projetos que nós recebemos, para identificar isso que o professor Clodomiro explicou. Se existe aderência do projeto, do aluno, do candidato, ele ainda não é aluno, né? Do candidato, ao projeto do professor e a linha de pesquisa do professor, a uma das linhas de pesquisa do programa, se é direito público ou privado, né, se é negócio jurídico público ou negócio jurídico privado, e depois ainda se existe o direito negocial ali dentro daquele projeto. Então, nós fazemos uma banca interna, essa banca não é com o candidato ainda, nós fazemos uma discussão interna para avaliar o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa teve nota 7 para cima, ele foi aprovado. Teve nota inferior, ele é reprovado. Então, é a primeira etapa. Depois disso, é marcada uma entrevista. E aí, sim, nós fazemos uma banca de novo dos professores do programa para fazer a entrevista, ou seja, uma prova oral. Sobre o quê? Sobre o projeto do aluno. E se ele entendeu o que é, se tem realmente um problema de pesquisa, se aquilo realmente pode ter um produto ao final que seja uma dissertação de mestrado. No caso da tese, qual é a diferença do mestrado e do doutorado? Na tese, nós precisamos ter uma inovação jurídica, uma contribuição própria. Então, é como se eu estou criando algo. Né? É uma análise bibliográfica também, óbvio, mas o aluno está propondo algo novo para o direito. Então, essa é a diferença. No mestrado não existe essa preocupação ainda, por isso que o tempo é mais curto. 2 anos é o suficiente para você fazer uma boa pesquisa bibliográfica e trazer uma contribuição ao que o direito, né, o estado da arte já existe. Agora, no doutorado, eu tenho que ir além do que já existe, eu tenho que propor algo. Então, os alunos vão fazer primeiro esse projeto, passado no projeto, a segunda fase, essa entrevista, que nós vamos identificar se foi realmente o aluno que fez, se existe o problema, a hipótese, a tese, tá? E aí, a disponibilidade dele para o programa, porque é muito intenso, né? O mestrado, eu acho que é até pior que o doutorado, porque como são 2 anos e eles têm muitas disciplinas para cursar, então a pessoa tem que praticamente se dedicar ao mestrado. Então, nós vamos avaliar isso. O aluno teve nota 7 para cima. Ok, passou também. Aí nós vamos fazer a pontuação do currículo dele. Porque antes, quando ele fez a inscrição, ele já juntou documentado o currículo. Então, o que ele fez, o que ele produziu em termos de artigo, monitoria, projeto, né? Tem uma série de requisitos. Quem tiver dúvida pode entrar no nosso site do PPGDN, UEL, Programa de Pós-Graduação em Direito Negocial da UEL, e lá tem tudo, inclusive o edital com todos esses requisitos, tá? É tudo muito claro, muito aberto. Então, a pessoa tem dúvida, não sei por onde começar, professora. Gente, começa lendo o edital. Começa pegando o edital e verificando qual é o currículo, o que nós pontuamos mais. Então, se é a experiência docente, se é a experiência de ser advogado, se é publicação. Então, vejam lá, o que eu preciso melhorar no meu currículo? Faz a pontuação, começa desde a graduação, o aluno pode se preparar para o mestrado. Isso é muito importante, né, professor Clodomiro? Estou falando demais. Mas isso é importante para eles se prepararem já. E tem um ponto importante que a Patrícia está destacando aqui, que para quem, né, sai da graduação e tem o interesse em fazer um mestrado, é a observação da questão do projeto de pesquisa atrelado à linha e à área de concentração. É isso que ela disse de forma bastante clara. Porque a grande maioria dos projetos são reprovados porque não tem aderência ao projeto de pesquisa do professor ou à linha do programa. Então já é desclassificado. Aí a pessoa fala, poxa vida, mas eu não passei, eu preparei um belo de um projeto. Tá, mas a questão é que teu projeto não tem aderência
a área de concentração de direito negocial não está atrelada a nenhuma linha e a nenhum projeto de professores que tenham condições de orientar dentro do programa. Então, isso é muito importante. Hoje nós temos um site bem organizado, pelo menos eu acho que está bem organizado, né, Patrícia? No sentido de que tenha todas as informações para que a pessoa possa se localizar a partir do próprio site, buscando as informações. Talvez aqui dá para responder a primeira pergunta que foi incompleta. Qual que é a diferença entre a graduação e o mestrado? Na graduação você está sendo o quê? Alfabetizado na linguagem jurídica. E no mestrado você já é cobrado a desenvolver pesquisa, a produzir conhecimento. Então veja, por que é difícil um processo de seleção? Porque nós temos vários critérios, né, que levem o aluno a produzir, né, a entregar um produto, como nós hoje chamamos pela CAPES, ao final do curso, que é o quê? É uma dissertação de mestrado. Que isso possa se transformar em livro, que isso possa ter uma contribuição no debate jurídico, no debate público da sociedade brasileira. Muito obrigado, professores. Muitos alunos têm a tendência de acreditar que o mestrado só tem relevância para aqueles que desejam seguir carreira na docência ou na pesquisa. Vocês poderiam nos explicar quais são as vantagens de ter um mestrado no currículo, seja qual for a carreira desejada? Quais portas o mestrado pode abrir na vida profissional? O nosso programa de mestrado, doutorado aqui, ele é acadêmico. Existe uma diferenciação na CAPES, que é o mestrado acadêmico e o mestrado profissional, né? O profissional ele tem uma característica mais voltada ao mercado, ao caráter prático, ele tem um caráter mais, digamos, utilitário, né? O acadêmico ele é mais reflexivo, ele é mais teórico, ele é mais voltado para quem vai desempenhar atividade docente universitária, que é o professor que, além da aula, tem que se ocupar e se preocupar também com a pesquisa. Em que pese o nosso programa ser acadêmico, ele forma e atende a muitos advogados, atende a profissionais que trabalham no Ministério Público, promotores, procuradores, magistrados, enfim, atende o judiciário como um todo. Porque é muito importante você fazer uma pós-graduação no sentido de trazer um adensamento teórico e reflexivo àquilo que você opera, né, na condição de operador do direito. Muitas vezes você opera, mas você tem uma carência de aspectos teóricos, aspectos de fundamentos. Então, a gente sempre tem um retorno positivo, né, Patrícia? De pessoas que passam pelo programa e falam, poxa vida, o programa me ajudou muito, né, nessa bagagem mais teórica, na quantidade de disciplinas que o aluno acaba fazendo aqui dentro e também no caráter da própria pesquisa. Por quê? Porque ser aluno como aluno da graduação que sempre recebe o conteúdo é uma coisa. No programa, né, no mestrado ou doutorado, você é um aluno ativo. Você recebe informações, mas você está agregando isso para a realização de uma pesquisa que você apresenta no início na forma de um projeto. Então, isso é muito importante, né? O aluno e o professor, ambos são produtores de conhecimento. E esse adensamento teórico que o professor trouxe, ele é fundamental para qualquer área do direito, para qualquer carreira, na verdade, né? Porque contribui com a argumentação jurídica, contribui com a compreensão ou até a desconstrução de teses, coisas que assim, são feitas assim porque são assim, não, mas por quê? Então, o aluno do mestrado e doutorado, ele se torna alguém na própria sociedade questionador, né? E quando a gente traz esses questionamentos, você se aprofunda mais, você não se contenta com o raso. Então, acho que essa grande contribuição, e por isso que não apenas pessoas assim que têm vocação ou que querem ir para a docência hoje buscam o programa, mas também profissionais, né, de todas as áreas do direito, porque eles vêm buscar isso, eles vêm buscar esse algo a mais, essa profundidade do pensar, essa profundidade, porque a pesquisa te obriga a isso. Pesquisa não te dá nada pronto, né? A pesquisa, eu digo até o final tanto do mestrado quanto do doutorado, a hora que você senta para realmente escrever a dissertação, a tese, é um momento de muita solidão, porque é um momento de desenvolvimento você com você, assim, é aquele momento de
de autoconhecimento, de disciplina, porque quando a gente tem as matérias, as disciplinas em curso, você tem um prazo, você tem o dia da aula, você tem o dia da entrega do trabalho, então é meio que a vida de estudante que a gente está acostumado. Só que a hora que isso acaba, que você cumpre os créditos, né, que todos eles têm uma quantidade de créditos para cumprir. E algumas disciplinas são obrigatórias, outras disciplinas são complementares da linha, isso é importante também deixar aqui, e outras são optativas. Mas esse trabalho de sentar e realmente estudar, baixar a biblioteca, ler com profundidade, identificar onde aquilo se encaixa na tua pesquisa. Então, como fazer aquilo que está na sua cabeça ser compreendido pelo mundo? E esse papel, ele ajuda depois em fazer petições, em pareceres, em sentenças. Então, eu acho até que a organização mesmo do pensamento fica mais clara com a pós-graduação. Então, ela permite essa formação que vai além apenas do dar aula, né? Que não é apenas. Eu acho que de todas as atividades talvez seja mais difícil, porque a gente está realmente formando outras pessoas em qualquer outra carreira que ela vá, mas são os formadores de opinião, são os formadores de conhecimento, né? E muitos dos nossos alunos acabam sendo, eu brinco, picados pela docência, porque uma vez que você é picado e decide ir para uma sala de aula e gosta, a pessoa vai buscar mais, e a pós-graduação também traz essa necessidade de buscar mais para trazer, para entregar mais para os alunos, né? Por isso a exigência de mestrado e doutorado para dar aula. Então esses são pontos também, eu acho que interessantes de trazer aqui. Obrigado, professora. É possível você começar um mestrado, começar uma dissertação e passar direto para a tese, sem você concluir? É possível, sim. Inclusive, nós regulamentamos o ano passado essa questão aqui dentro da universidade. Não que não havia uma regulamentação, existe, mas houve uma mudança na CAPES e exigiu que as universidades fizessem uma regulamentação interna. E, de fato, isso é possível. Se o professor orientador avalia que aquela dissertação ela já tem um caráter teórico reflexivo acima da média do mestrado, pode sim propor a uma comissão, né, para avaliar esse trabalho e fazer a proposição de elevação do mestrado ao doutorado direto, né? Tem todo um trâmite que é feito, mas é plenamente possível, né? Plenamente possível. Em relação aos ministros do STF, não vou saber dizer, mas existem países que uma das exigências para que você possa assumir, né, um cargo como de ministro da Suprema Corte é que você tenha doutorado. A professora Patrícia pode me corrigir, mas no Brasil nós não temos essa exigência, né? Então, acaba acontecendo sim que você tenha ministros nomeados sem a questão da titularidade como elemento central, né? Mas isso é uma questão da nossa própria legislação. A nossa Constituição exige para ser ministro do STJ e do STF, né, que tenha um notório saber jurídico, mas ela não traz como requisito desse notório saber jurídico o mestrado ou doutorado. E eu não acho que existe assim algo de errado nisso também. Porque são questões de curso da vida, né? Às vezes a pessoa tem muito saber jurídico, mas ela não cursou um mestrado ou cursou mestrado e não fez um doutorado, mas ela tem muita prática, ela tem muita experiência, ela já teve uma vivência combativa, por exemplo, na advocacia, ou já teve uma vivência bastante importante dentro da própria magistratura ou do Ministério Público, né? Então, não vejo assim como, nossa, só porque não tem um doutorado, a pessoa não tem capacidade de julgamento, ela não tem um conhecimento jurídico elevado. É claro que hoje em dia é mais fácil ter acesso ao mestrado e doutorado do que também antigamente. Nós tínhamos muito menos programas de mestrado e doutorado há décadas atrás.
Então, quando a Constituição também foi elaborada, em 1988, eu acho que o requisito e a importância ali não era ter uma atividade acadêmica desenvolvida, mas sim esse notório saber jurídico. E, é claro, hoje é muito mais fácil, tem muito mais programas, não que seja fácil de entrar, né, e o quanto menos de sair, mas tem mais quantidades, não é só nas capitais. Então, como o professor Clodomiro disse, o nosso mestrado já tinha 48 anos e demorou mais de 40 anos para a gente conseguir abrir um doutorado. E uma das coisas que eram trazidas politicamente era que nós estamos no interior do Paraná. Então, tem necessidade de ter um doutorado no interior do Paraná? Então, assim, são questões que não ficavam ao critério da universidade ou nossos professores que já almejávamos há muito tempo um doutorado, até porque nós formamos muitas pessoas e precisávamos dar continuidade a essa formação, mas existia uma relutância. Por quê? Porque se considerava também, até por caráter político, que os doutorados ficassem nas capitais. Isso foi mudando ao longo do tempo. Então, até seria, de uma certa forma, injusto, porque algumas pessoas não conseguiam se deslocar ou fazer esse movimento. Mas não por isso tinham menos conhecimento ou menos saber jurídico. Então, assim, da minha opinião. Mas, por exemplo, nós fomos para o Paraguai recentemente para um evento e lá foi explicado para nós que para ser ministro da Suprema Corte Paraguaia tem que ter o título de doutorado. Então, cada estado também faz as suas opções, né? Nós fizemos essa. Muito obrigado, professores. Eu tenho mais 2 perguntas que eu acho que são rápidas. Eu acho interessante a gente esclarecer isso para quem está ouvindo a gente. Uma delas eu queria entender com vocês quais são os critérios que podem contribuir para a entrada do acadêmico na pós-graduação, já na universidade mesmo, e já galgando esse caminho para facilitar a entrada na pós. Eu diria basicamente duas questões centrais. Se ocupar de elaborar um bom projeto de pesquisa, esse é um passo determinante. E o segundo é a questão curricular. E fazendo ao longo da graduação, participação em eventos, apresentação de trabalhos e, se possível, publicações, né, de resumos em congressos e também, quem sabe, a publicação de artigos com os seus professores de graduação, com orientadores, né? Isso ajuda muito, né? Então, são 2 elementos determinantes: projeto de pesquisa bem consistente e um currículo também bastante sólido. E aí, Matheus, assim, para fazer um projeto de pesquisa consistente para apresentar para o mestrado, pressupõe que esse aluno já foi participante de projetos de pesquisa ao longo da graduação, porque isso facilita para ele, primeiro, compreender o que é um projeto de pesquisa, compreender a metodologia, né, do que é um problema, o que são os objetivos de uma pesquisa, o que é a justificativa. Então, assim, são coisas que muitas vezes os candidatos se perdem, eles não sabem diferenciar, porque faltou essa vivência também, né? Então, por isso que nós incentivamos tanto aqui na graduação da UEL, desde o começo da faculdade, que vocês se integrem aos projetos de pesquisa, extensão, ensino, porque isso facilita muito a compreensão do que é uma pesquisa para poder fazer uma proposição à altura do mestrado. E um outro caminho que também muitos alunos que às vezes acham, não estou preparado para ir direto para o mestrado, é buscar uma pós-graduação lato sensu, que são as especializações, que dentro aqui da universidade nós temos 7 especializações de direito, né? E essas especializações, basicamente, hoje, praticamente quase todas são coordenadas por professores que estão no programa, que estão no mestrado e doutorado, ou seja, tem uma visão e que trazem para a própria especialização esse conhecimento agregado também. Não que é porta de entrada, claro que não, mas é uma forma de também aprofundar um pouco mais, compreender a linha, né? Compreender os possíveis problemas para trazer num projeto de pesquisa. Que às vezes as pessoas têm dificuldade, mas o que é um problema de pesquisa? O que eu posso trazer como algo realmente para pesquisar? Como afunilar? Às vezes a pessoa vem com um tema muito aberto.
Então, assim, tá, e qual é o teu... Aí chega na banca, mesmo que o projeto tá razoável, vamos passar para ver na banca o que ele tem para dizer. Isso é muito comum, às vezes a gente faz isso. Então, vamos compreender melhor, o que você quis dizer aqui? O que seria exatamente o teu objetivo nesse trabalho? Então, mas você vê que a pessoa teve mais dificuldade de fazer isso, porque muitas vezes faltou para ela essa compreensão prévia, né, da graduação. Então, é muito importante que os alunos da graduação se dediquem à pesquisa durante a graduação, e isso vai, como consequência, as publicações, apresentações orais de trabalho, e tudo isso vai pontuar. O professor Clodomiro, ele respondeu a pergunta do Pedro e colocou que existe a pós no sentido profissional e a pós no sentido acadêmico. É o que o pessoal diz ser a pós stricto sensu e lato sensu? Não. Aí a professora Patrícia vai explicar melhor do que eu. A pós-lato sensu é em nível de especialização. Veja, nós temos várias etapas. Profissionalizante. Ela tem a característica de profissionalizante, isso é importante. Você faz uma graduação, depois o passo natural seria fazer uma especialização. Essa especialização é uma pós-graduação lato sensu. Depois, a próxima etapa é o mestrado. O mestrado e o doutorado é pós-graduação stricto sensu, né? Então, a especialização é lato sensu e mestrado, doutorado stricto sensu. Essa é a diferença. E aí, como a Patrícia bem colocou, tem o nível profissionalizante e o acadêmico, tanto para o lato sensu. A professora Patrícia é coordenadora aqui da UEL, da pós-graduação lato sensu acadêmico, né, Patrícia? Depois profissionalizante. Não, nós temos o profissionalizante e as áreas básicas. Então, o lato sensu, as especializações para as áreas básicas são basicamente formar especialização para professores ou que vão atender a rede básica de ensino. A profissionalizante, que é a que eu estou envolvida, e que as nossas pós em direito são todas profissionalizantes, por quê? Porque elas preparam para o mercado de trabalho. Então, as especializações, elas têm muito mais preocupação com a prática, com a jurisprudência, com o entendimento doutrinário para ser aplicado na rotina do advogado, na rotina do servidor público, do que exatamente um adensamento, uma profundidade tão grande do conhecimento jurídico como o mestrado. Então, por isso que às vezes as pessoas têm várias especializações, isso é muito comum, a pessoa faz 3, 4 especializações, mas todas elas são lato sensu, ou seja, é aberta, é uma especialização mais aberta, porque pensem, né, você é especialista em direito do Estado, que é a pós que eu coordeno. Então, mas o direito do Estado abrange várias coisas. Então, a gente vai lá ver administrativo, constitucional, tributário, mas vejam, ainda é amplo. Por isso, a especialização geralmente é algo mais amplo. Mas já é o seguinte, você saiu de 5 anos da graduação em que você tinha todos os tipos, né, de disciplinas, público, privado, várias áreas. Aí eu quero me especializar numa área de direito público. Então, vou fazer a pós em direito do Estado. Ali eu já vou me concentrar em 3 disciplinas de tudo que a gente viu na faculdade, vou me concentrar em 3. Tem a pós de direito civil e processo civil. Então, veja, vai focar em civil e processo civil. O restante não vamos falar. A pós de filosofia política e jurídica. Então, vai ser muito mais para o campo da filosofia, do direito político, mas veja, é mais estrito, né? Mas ainda assim são campos amplos. Então, a pós-graduação lato sensu, ela tem essa preocupação, inclusive, com a profissionalização da pessoa. Ela quer se atualizar, nós temos muito comum alunos que já estão há muitos anos no mercado de trabalho, advogados com 10, 20 anos e vêm fazer uma pós. Por que ele vem fazer uma pós? Houve uma mudança, então houve a mudança da lei de licitações recentemente, né? Mas que impactou profundamente o direito administrativo. Tivemos a reforma da lei, a reforma tributária, que impactou profundamente o conhecimento de direito tributário. Então, a pessoa pode estar há 20 anos no mercado de trabalho, mas ela precisa se atualizar.
Então, ela vem buscar essa atualização na pós-graduação lato sensu, que são as especializações. No estrito sensu, como nós dissemos antes, nossa preocupação não é profissionalizar esse estudante, mas sim dar capacidade para que ele possa responder a um problema de pesquisa. Então, é diferente, tá? E isso é o estrito sensu, porque aí nós reduzimos. Vamos reduzir para quê? Ele vai fazer as disciplinas, vai ter conhecimento de várias coisas, mas ele vai reduzir ao projeto de pesquisa apresentado. Então, eu acho que talvez fique mais claro. Sim, professor Clodomiro, mas se quiser completar. É isso mesmo, né? E bem colocado pela professora Patrícia. Então, nós temos, né, Patrícia, no lato sensu, que são as especializações, o nosso perfil é profissional. E quando você vai para o estrito sensu, que é o mestrado, doutorado, nosso perfil é acadêmico. É comum pessoas de outras áreas, por exemplo, pessoas formadas em filosofia, que estão ingressando no direito agora, buscarem a pós-graduação. Depende qual pós-graduação, né? Se for pós-graduação lato sensu, sim, são todos muito bem-vindos. Para o estrito sensu, mestrado, doutorado, há uma exigência na nossa resolução e nos nossos editais que é necessário ser formado em direito. Então, é necessário que você tenha a graduação em Direito para fazer um mestrado em Direito Negocial e é necessário que você tenha o quê? Formação em Ciências Jurídicas, é o termo que está lá na nossa resolução, entenda-se Direito, para fazer o doutorado. Professores, nosso episódio de hoje está chegando ao fim, mas não poderíamos encerrar sem falar do último evento organizado pelo Programa de Mestrado em Direito Negocial da UEL. Para você que nos ouve, vamos contextualizar. Entre os dias 13 e 19 de abril, ocorreu o 10º Encontro Nacional de Pesquisadores em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, a gestão sustentável da sociedade da informação em face da tutela constitucional do meio ambiente digital. Esse evento teve como objetivo tratar das relações entre o mundo digital, o natural e a ligação das pessoas com ambos. Professores, vocês podem nos contar mais sobre como foi esse evento e quais foram as principais discussões abordadas em relação a esse tema tão importante? Olá, Matheus. Então, vamos lá. Posso sim. O evento ocorreu de 13 a 17 de abril, né, de segunda a sexta-feira passada. Foi um evento espetacular. Nós tivemos 96 palestrantes, algo assim, né, raríssimo. Você conseguir congregar tantos palestrantes com meia hora de fala para cada um. O desafio era um evento, não é originariamente nosso, da UEL ou do programa, é um evento da Academia de Direitos Humanos, mas é um evento itinerante. Então, cada ano ele tem uma universidade sede. E ele é um evento online, justamente para que ele possa ser alcançado, né, em todos os lugares do país e de forma gratuita. Então, nós sediamos eletronicamente, semana passada, esse evento comemorativo, né, uma edição de 10 anos, uma década de evento ininterrupto. O desafio de todos nós palestrantes foi falarmos sobre o meio ambiente digital. Que muitas vezes as pessoas não compreendem, né, ou não pensam que o meio ambiente digital também faz parte de um habitat onde nós temos as nossas relações, e foi trazido especialmente, inclusive, qual é o impacto desse meio ambiente digital para o meio ambiente natural. Então, a própria questão de data centers, da inteligência artificial, o quanto consome, o quanto impacta no meio ambiente, na crise climática, pela necessidade de refrigeração, então, alto uso de água, de energia para poder gerar os data centers e, consequentemente, a IA, que hoje praticamente todos nós usamos, mas é muito caro isso para a sociedade. E isso tem trazido, inclusive, impactos para as pessoas no entorno de onde esses data centers se localizam. Além disso, foi trazido questões de, por exemplo, criminais que antes aconteciam, né, no presencial e hoje acontecem no meio ambiente digital. Então, fraudes, golpes,
difamação, calúnia, o próprio cyberbullying. Então, são questões humanas que antes a gente só tinha na vida presencial e hoje isso passou para o meio ambiente digital. Questões do trabalho, as plataformas de trabalho, o quanto isso também impacta, né, na nossa vida em sociedade, a própria gestão de conflitos, que hoje nós temos também plataformas para fazer gestão de conflitos, o próprio processo judicial, a maior parte dele hoje é virtual. Então, qual é o impacto disso? Quanto realmente isso proporciona ou dificulta o acesso à justiça, já que o país é um país de desigualdades, nem todo mundo tem o suporte necessário, o letramento necessário para lidar com o meio ambiente digital. Então, assim, foi um evento espetacular. Nossa, aprendi demais, porque todas essas questões foram trazidas. Ficamos muito satisfeitos e felizes de sediarmos essa edição. Para o nosso programa e para a Universidade Estadual de Londrina, né, tinha palestrantes do Brasil todo, inclusive do exterior, que participaram. Então, a nossa UEL, de certa forma, foi a casa de 96 palestrantes durante esses 5 dias, de leste a oeste, de norte a sul do Brasil. Vários ministros do STJ participaram, ministros do TSE e de outros. Então, para nós, foi bastante desafiador lidar com essa quantidade, né, de palestrantes online, mas foi muito gratificante a produção de conhecimento que foi armazenada e que está gratuitamente disponível no YouTube do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Negocial da UEL. Então, acessem o YouTube, né? Vocês podem assistir todas as palestras e vão poder constatar. Então, ali tem um grande material de pesquisa, de produção acadêmica, teórica e prática, porque muitos palestrantes tinham uma visão bastante prática e compartilharam conosco. Então, ali tem um material de pesquisa maravilhoso. Né, professor Clodomiro? E nós ficamos muito felizes em receber o evento. Com certeza, foi um evento de grande magnitude, um evento nacional, que reuniu pesquisadores do país todo, ministros das principais cortes brasileiras, e foi uma honra para a UEL ter sediado esse evento. Deixo aqui um registro especial à professora Patrícia, que foi quem coordenou todo esse trabalho, né, um trabalho exaustivo, né, de bastidores, mas que fez toda a coordenação desse trabalho importante, não só para o programa, mas para a Universidade Estadual de Londrina também. Professores, muito obrigado pelas suas respostas e pelo seu tempo. Tenho certeza que foi muito esclarecedor, não só para nós, mas para nossos ouvintes também. Infelizmente, nosso tempo já está chegando ao fim, mas foi um prazer tê-los aqui conosco e estamos muito felizes com essa parceria entre o Jus Conexão e o programa de mestrado. Eu gostaria de agradecer Pedro, Matheus, Patrícia também, por essa parceria entre o programa de pós-graduação em Direito Negocial, o Jus Conexão, e a oportunidade de estar inaugurando aqui, nesse primeiro semestre de 2026, né, o primeiro podcast, junto com a professora Patrícia Ayub, que é a vice-coordenadora do programa. Então, muito obrigado a todos vocês. Bom, gente, eu também queria deixar um recadinho, agradecer a vocês por quererem conhecer mais. Isso é importante, né? Que os nossos alunos e as pessoas, a sociedade entendam o papel da pós-graduação stricto sensu, do mestrado e do doutorado. E para desmistificar essas palavras, né? O que é o lato, o que é estrito, afinal de contas, qual a diferença de graduação, especialização, mestrado, doutorado. Então, isso é fundamental para levar conhecimento, para levar informação a todas as pessoas. Agradecendo a pessoa da professora Juliana Pavão, que é a coordenadora do projeto, do Pedro e do Matheus, que estão aqui conosco, do professor Clodomiro, que eu não posso deixar de dizer, que é uma grande referência na minha formação, já que foi meu professor desde a graduação e no mestrado. E é isso, e convidar as pessoas para conhecerem o programa. Nós fazemos muitos eventos ao longo do ano, mas são muitos mesmo, né, professor? É só as pessoas acompanharem o nosso site,
vários dos nossos eventos, inclusive esse de ambiental, nós fizemos questão de ter o encontro científico, que era para possibilitar que alunos da graduação participassem, mostrassem também a sua pesquisa, né, junto com professores, junto com outros colegas do mestrado ou do doutorado. Então, ao longo do ano, acompanhe a nossa programação, porque nós fazemos diversos eventos que possibilitam a apresentação e a publicação de resumos e artigos. E isso é fundamental para ir criando, né, aquele currículo que lá na frente vai ajudá-los a ingressar no programa. Então, meu abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado, professor Clodomiro, professora Patrícia. Isso encerra nosso episódio de hoje. Para você que nos ouviu até aqui, eu tenho um convite para fazer. Seguir nosso perfil, nosso projeto de extensão no Instagram, @justconexão.el. Por lá você fica por dentro dos diversos conteúdos relevantes sobre o direito e saber quando sair o próximo episódio. Esse foi o Direito em Pauta, o podcast do JustConexão UEL, um projeto de democratização do direito do curso de Direito da UEL, disponível no YouTube e no Spotify. Para a produção desse episódio trabalharam Ashley Campi, Guilherme Costa, João Pedro Rocha, Manuela Janazzi, Marina Ticianelli, Matheus Franco e os diretores Pedro Nishimura e Rafaela Romanoli, sob supervisão das professoras Juliana Pavão e Ana Cláudia Pinheiro. Eu sou Pedro Nishimura. Eu sou o Matheus. E ficamos por aqui. Até a próxima pauta.